Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, fachada frontal e fachada posterior do galpão para avicultura de corte. É depois da vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Nós vamos começar com a fachada frontal. Então, a fachada frontal é como se tivesse uma linha de corte em frente à fachada frontal do galpão de avicultura. Vamos retornar lá no corte CC. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o início da calçada. Vou deixar alinhado com o início da calçada do corte AA. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a esquerda, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor na calçada da imagem original. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom. Eu vou utilizar o corte CC como base para poder fazer a fachada frontal. Então, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o início da calçada. Clico, diminuo o zoom e vou colar na extremidade inferior da planta baixa, alinhado com a calçada. Então, pouso o cursor na calçada. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou deixar uma distância considerável, porque pode ser que eu precise dar uma rotação nessa figura. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Inicialmente, eu vou apagar todas as cotas e símbolos de nível. Delete. Em seguida, eu vou apagar as muretas juntamente com as valetas coletoras. Posso apagar a achura. Vamos diminuir o zoom. Vou apagar o piso interno do galpão, que eu não vou enxergar. Vou aproveitar para unir o piso da calçada. Então, expando a ribbon, modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Eu quero unir essa extremidade com a extremidade oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando unir. Eu já vou aproveitar para passar todo o piso da calçada para a camada alvenaria em vista, uma vez que ela não vai estar mais em corte. Então, comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a calçada, Enter para finalizar a seleção. O objeto que contém a camada de destino pode ser, por exemplo, essa coluna aqui. Vamos diminuir o zoom. Eu vou apagar as vigas aéreas. E vou apagar também a caixa d'água. Vamos diminuir o zoom. E agora eu vou utilizar o comando estender. Cursor na área de desenho, eu vou estender as colunas até o piso da calçada. Então, a primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade aqui, essas duas extremidades aqui, mais essas duas extremidades e essas duas extremidades no final do galpão. Enter para finalizar o comando estender. Vamos diminuir o zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a fachada frontal. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o início da calçada. A partir desse ponto base eu vou rotacionar. Posso utilizar o mouse ou então eu digito um ângulo, por exemplo, 90 graus. Vou lá no menu de camadas e vou escolher a camada esquadrias. Expando a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou aproveitar para conferir as linhas de construção da planta baixa
para a fachada frontal. Então, vou pousar aqui primeiro no telhado, depois na calçada, depois aqui nessa viga, parece que está correto. Vou pousar na viga oposta, na calçada e no telhado. Eu agora vou marcar o trilho do portão de entrada. Então, meu trilho do portão de entrada aí começa aqui nesse ponto e termina nesse ponto aqui de baixo. Enter para finalizar o comando linha de construção, diminui o zoom, comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu quero que meu corte ele esteja limitado nessas duas linhas aqui de cima e na linha aqui de baixo. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão cortados? Ora, essas duas linhas de esquadria que eu tenho aqui e essas outras duas linhas de esquadria que eu tenho aqui. Enter. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar novamente toda a fachada frontal. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a mesma quina da calçada. E agora eu aplico uma rotação. Ou eu rotaciono com o mouse, ou então eu informo o ângulo, por exemplo, 270 graus. Então, eu já fiz aqui a marcação dos limites do meu trilho. Para completar o portão de entrada, eu vou lá no corte AA e vou copiar a porta do portão de entrada do corte AA lá para a fachada frontal. Então, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar aqui os objetos que me interessam, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, diminuo o zoom e vou colar esta porta próximo à porta da fachada frontal. Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próximo e vou deixar aproximadamente nesse local aqui. Clico, Enter para finalizar o comando copiar, eu posso apagar as linhas que vieram a mais. Delete. Essa linha que eu tenho aqui, ela mostra o limite da minha porta. Eu vou estender esse limite até o limite dos trilhos. Então, comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da extensão. Eu quero que a minha extensão venha dessa linha aqui até a linha oposta. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade aqui e essa extremidade aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vamos diminuir o zoom. Então, o trilho ele está passando aqui na frente da coluna. Então, eu preciso apagar essas linhas da coluna que eu tenho aqui. Então, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou apagar as linhas que vão ser escondidas pelo trilho. Vamos lá para o outro lado. Enter para finalizar o comando estender. Vamos diminuir o zoom. Comando estender novamente. Cursor na área de desenho. Eu agora vou estender as linhas da porta até o trilho. Então, primeira parte do comando estender base da extensão. Vai ser o próprio trilho. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente as linhas da porta. Enter para finalizar o comando estender. Vou expandir a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou escolher a opção horizontal. Vou aproveitar para conferir a maçaneta. Então, a maçaneta ela começa nesse ponto aqui e termina nesse ponto aqui. Então, está perfeitamente alinhado com a maçaneta na fachada frontal. Posso pressionar ESC. Eu agora vou trabalhar o trilho superior. Então, novamente, comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Eu quero que a minha extensão saia dessa linha e vá para a linha oposta que está na camada esquadrias. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais objetos serão estendidos? Ora, eu tenho o suporte aqui, eu quero estender essa extremidade e a extremidade oposta. A mesma coisa aqui embaixo. Eu quero estender essa extremidade e vou estender a extremidade oposta.
Enter para finalizar o comando estender. Se eu quiser, eu posso, inclusive, já apagar o suporte de uma vez. Delete. Vamos diminuir o zoom. O suporte, então, ele vai estar passando na frente da coluna, então essas linhas de coluna eu preciso apagá-las. Então, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, eu vou apagar as linhas da coluna, para dar a ideia que o trilho está na frente da coluna. Vou apagar as linhas da porta que vão ficar escondidas pelo trilho, Enter, e essa linha que sobrou aqui, eu vou apagar ela com o comando Delete. Vamos diminuir o zoom e vamos lá para a região da roldana. Então, toda essa parte aqui constitui a roldana, que está em cima do trilho que tem um perfil circular. Então, para poder desenhar essa roldana, eu vou chamar o comando estender, cursor na área de desenho, vamos diminuir o zoom. Primeira parte do comando estender é a base da extensão. Eu vou estender a linha da roldana até esse ponto aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente a base inferior da roldana. Vou clicar aqui nessa extremidade. Enter para finalizar o comando estender. Vamos diminuir o zoom. Eu vou supor que essa roldana ela tem 10 centímetros de diâmetro e que o centro dessa roldana se encontra a 10 centímetros do início da porta. Então, minha porta está aqui, a minha roldana, o centro dela se encontra a 10 centímetros de distância do início da porta. Então, para fazer essa roldana, eu vou chamar o comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Essa linha aqui é o limite da minha roldana. A minha roldana tem 10 centímetros de diâmetro, então significa que o raio tem 0,05. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Essa linha está passando exatamente no centro da roldana. Então, vou expandir a ferramenta Círculo, vou pegar a opção Centro, Diâmetro, cursor na área de desenho. A partir desse ponto aqui, eu preciso caminhar 10 centímetros. Então, vou chamar a ferramenta de Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. Afasto o cursor. A partir de ponto base, arroba, o meu deslocamento será 0,1. Sinal de menor, como eu vou caminhar para a direita, o ângulo é 0. Em seguida, eu vou informar o diâmetro da roldana, 0,1, ou seja, 10 centímetros. Enter. Note que a roldana caiu exatamente na linha auxiliar que eu tracei aqui embaixo. Eu agora posso apagar as duas linhas auxiliares. Então, vou pegar a linha que me auxiliou a encontrar o centro da roldana e a linha que me auxiliou a encontrar o limite inferior da roldana. Clico sobre essas duas linhas e pressiono Delete. Comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto. Eu vou apagar essa circunferência da roldana, afinal de contas a roldana se encontra dentro da porta. E vou dar um Enter para finalizar o comando aparar. Então a gente está enxergando aqui em verde exatamente o trilho da porta e aqui uma parte da roldana que desliza sobre esse trilho. Eu vou espelhar essa roldana para o outro lado da bandeira da porta, então comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a roldana, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto da linha de espelho vai ser o meio dessa bandeira da porta aqui. Então, vou usar a ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina à esquerda. Segundo ponto do meio vai ser a quina à direita. Pronto, eu encontrei exatamente o meio da bandeira da porta. Eu posso acionar a ferramenta Ortho pressionando a tecla F8. E aí eu posso clicar num ponto qualquer aqui nessa vertical. Excluir objetos de origem? Não. Eu agora vou espelhar essas duas roldanas para a bandeira da direita. Então, comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar as duas roldanas, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser exatamente o meio da porta. E o segundo ponto de espelhamento vai ser o meio superior da porta. Excluir objetos de origem? Não. E aí agora eu tenho as roldanas da bandeira da direita. Vamos diminuir o zoom.
E eu agora posso apagar a porta do corte AA que eu utilizei como referência. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou apagar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Bem, o telhado ele tem um beiral que avança para além da parede da fachada frontal. Não fosse isso, eu teria que ir lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu apagaria as linhas de espessura do telhado que estão no oitão. Enter para finalizar o comando aparar. Então, não fosse o beiral, meu telhado ia ficar dessa forma. Como eu tenho um beiral, então eu preciso deixar da forma que está, com a espessura das telhas. Vamos lá para a viga horizontal. Eu vou retirar minha imagem temporariamente. Vou expandir o comando medida, pegar a ferramenta distância, cursor na área de desenho. Vou medir a distância do início da viga até o final. Ctrl, botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular. Está dando 30 centímetros. ESC. Vamos voltar com a minha imagem na tela. Lembrar que a viga, na verdade, ela tem 20 centímetros. Esses 30 centímetros se devem aos 10 centímetros da laje que foram acrescentados à viga. Então, vamos corrigir esse desenho. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.1. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu agora vou clicar na linha de cima, que corresponderia à linha da laje, e vou deletar. Pronto, agora a minha viga ela está com 20 centímetros e nas laterais eu ainda tenho uma alvenaria para poder apoiar o telhado. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá para a legenda, duplo clique no bloco, no lugar de planta 04 é a planta 05 e no lugar de corte CC, fachada frontal. Ok, vamos diminuir o zoom. As paredes no projeto, elas se encontram rebocadas com vigas e colunas aparentes. Se as paredes não estivessem rebocadas, os blocos estariam aparentes. Eu poderia desenhar esses blocos aplicando uma achura. Então, por exemplo, eu vou lá no menu de camadas, vou acionar a camada achura geral, comando achura, vou expandir os padrões de achura e vou escolher, por exemplo, a achura ARB816C. Clico, vou lá na escala e ajustar a escala para 0.001. Enter. Cursor na área de desenho, vou achurar primeiro o oitão. Em seguida, vou lá no botão Definir Origem, cursor na área de desenho e vou começar a minha achura a partir desse ponto do meio aqui. Note que com isso, esse bloco ele foi exatamente aqui no meio do oitão. Enter para finalizar o comando achura. Enter, eu chamo o comando achura novamente. E aí eu vou achurar a parede esquerda do galpão. Novamente, eu vou lá no botão Definir Origem, cursor na área de desenho, pouso o cursor na viga aérea. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui próximo à calçada. Enter para finalizar o comando achura. Enter eu chamo o comando achura novamente. Vou achurar a parede da direita. Então vou clicar aqui nesse ponto. Botão Definir Origem. Novamente eu pouso o cursor no meio da viga aérea. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até o ponto de intersecção com a calçada. Enter para finalizar o comando achura. Enter eu chamo o comando achura novamente. Vamos dar um zoom aqui na região central. Eu vou achurar a parte de cima e essas duas laterais que eu tenho aqui. Comando Definir Origem, cursor na área de desenho, vou lá para a parte de baixo e eu vou clicar exatamente aqui no meio da calçada. Clico, Enter para finalizar o comando achura. Vamos diminuir o zoom. Eu poderia selecionar as 4 achuras e mudar, por exemplo, a cor da camada. Vamos colocar uma cor mais próxima do tijolo.
ESC. Então, isso aqui seria uma alternativa. Mas como a minha parede é rebocada, então eu não preciso fazer dessa forma. Então, vamos apagar as achuras. Delete. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar toda a fachada frontal. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o início da calçada. E aí eu vou digitar um ângulo, por exemplo, 90 graus. Enter. Tem alguns arquitetos que vão deixar as fachadas e os cortes rotacionados, como está mostrando aqui. A fachada frontal poderia ficar rotacionada nesse ponto aqui, e o corte CC, que é essa vista aqui, poderia ficar rotacionado à direita da fachada frontal. A fachada posterior poderia ficar nesse ponto aqui, e o corte BB rotacionado à esquerda da fachada posterior. Nesse projeto, eu vou optar por deixar a fachada sem rotação. Então, comando rotacionar, cursor na área de desenho, ponto base vai ser esse ponto aqui, e aí eu vou deixar sem rotação. Vamos diminuir o zoom. Para fazer a fachada posterior, como ela é muito semelhante à fachada frontal, eu vou utilizar a fachada frontal como base. Então, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a fachada frontal, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina da calçada, diminuir o zoom. O comando ortho ele está ativo, eu vou pressionar F8 para desativá-lo. Pouso o cursor no início da calçada inferior. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a esquerda, em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui a uma distância razoável, caso eu queira rotacionar a fachada posterior. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Eu posso imaginar a fachada posterior como sendo uma linha de corte passando pelo lado externo da construção e eu olhando da esquerda para a direita. Vamos apagar essa linha aqui. Vamos aumentar o zoom na fachada posterior. Inicialmente eu vou apagar toda a parte de esquadrias e colunas centrais. Vou dar um zoom aqui embaixo. Delete. Vou apagar essa linha que eu tenho aqui. Expando a ribbon, modificar. Comando unir, cursor na área de desenho. Eu quero unir essa extremidade aqui com a extremidade oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Vamos diminuir o zoom. Observando a planta baixa, verifica-se que eu tenho apenas uma porta de entrada e uma coluna central. Vamos trabalhar primeiro a coluna central. Vamos ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho. Eu quero uma linha saindo do centro da viga aérea até o centro da calçada. Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Como a viga tem 20 centímetros, eu vou informar metade desse valor, 0,1. Clica na linha, clica à direita. Clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar a linha do centro. Comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. Eu vou unir a viga com a coluna. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Vamos ver aqui a viga aérea. Lembrar que na fachada posterior eu tenho a laje, então eu preciso refazer a linha de laje que eu desfiz na fachada frontal. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,1. Enter. Minha laje tem exatamente 10 centímetros. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Então, eu fiz aqui a reconstituição da laje. A laje com a viga aérea vai constituir um único elemento, então eu preciso apagar essa linha, que é a linha que divide a laje da viga aérea. Deleto, porque é um elemento único. Vamos diminuir o zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a fachada posterior. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o início da calçada.
e eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vou ativar a camada esquadrias, expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Vou aproveitar para conferir o alinhamento da fachada posterior com a planta baixa. Então vou pousar aqui no telhado, em seguida na calçada, no início da parede do galpão, na viga central, no final da parede do galpão, na calçada e no telhado. O alinhamento está ok. Eu vou fazer a marcação então da porta de entrada do galpão. Minha porta começa nesse ponto e termina nesse ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Diminui o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu quero que meu corte vá desse ponto aqui até esse ponto aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais elementos serão cortados? Ora, essas duas linhas aqui e essas duas linhas aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando rotacionar. Seleciona toda a fachada posterior. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. E eu agora vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. Diminui o zoom. Se observar essa porta lá na planta baixa, a hora que ela estiver fechada, a maçaneta vai estar mais próxima da coluna central. Ora, essa é exatamente a porta que eu tenho aqui à direita no corte BB. Então, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar exatamente essa porta aqui. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina da porta e retornar lá para a fachada posterior. Lembrar que essa porta ela está alinhada com o piso interno da instalação, que está a 18 centímetros de altura em relação à calçada. Então, não posso colar essa porta nesse ponto aqui. Eu preciso subir 18 centímetros. Então, vou chamar a ferramenta de Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. A partir de ponto base, o meu deslocamento será arroba 0,18, sinal de menor. Como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. E aí a maçaneta ela está mais próxima da coluna central, como é mostrado aqui na planta baixa, no momento que a porta ficar fechada. Vamos diminuir o zoom, retornar lá para a fachada posterior. Eu já posso apagar as linhas de construção. Delete. E eu agora vou fazer então uma soleira da porta. Eu vou imaginar que eu estou com uma pedra nessa parte de baixo da porta com 2,5 centímetros de espessura. Então eu vou ativar a camada alvenaria em vista. Então eu vou ativar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vamos aumentar aqui o zoom. Primeiro canto vai ser esse ponto aqui. Clico. A partir desse canto, eu vou caminhar arroba 0,9, ou seja, 90 centímetros no X, vírgula, e menos 0,025, ou seja, 2,5 centímetros no Y. Como eu estou indo para baixo, o sinal é negativo. Enter. Vamos diminuir o zoom e vamos atualizar o bloco da legenda da planta. Duplo clique no bloco. No lugar de planta 05 vai ser a planta 06 e no lugar de fachada frontal vai ser a fachada posterior. Ok. Vamos diminuir o zoom. Com isso, nós finalizamos a fachada frontal e a fachada posterior do galpão para avicultura de corte. No próximo vídeo, iremos trabalhar a fachada lateral. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. Até a próxima. Fui!